E aí, gato? E aí, suave? Boa. E aí, como é que tá? Machucou muito? Ah, tô cheio de dor e todo ralado. PQP, hein? Como é que foi? O cara te fechou? Não, o cara me fechou na Expresso e ele tava com os farol tudo apagado e eu não vi. Não tive nem reação. Vamos catar ele. Sabe o nome dele? Não consegui pegar a placa nem nada. Fugiu, cuzão? Fugiu, não me ajudou não. É. Ô, tu viu o cara que tava empinando moto? Não vi onde foi. Tava Aqui empinando, na PG. É, eu é, vistei também. perdeu o controle, daí o cara caiu, a moto foi indo e acertou o velho. E o cara caiu fora. Eu vi. Vacilão. Alô, bom dia. Bom dia, bom dia. Fala, professor, bom dia. Bom dia, como vão aí todos? Bem. Deixa eu abrir aqui. Muito bem, como é que estamos aí? Todo mundo mudo. Muito bem. Vamos bem, professor. Só tem vocês 4, 5, 6, meia dúzia? Por enquanto. Onde é que eu... Ah, já está gravando. Mas, Tá, perfeito. Então deixa eu só olhar uma coisinha aqui. Eu fiquei sem conexão, aí eu fiquei desesperado. Falei, puta, vai acabar minha internet, vai parar bem na hora da aula, porque sacanagem. Eu estava abrindo o celular aqui. Pegar aqui como eu estava no outro. E aí, pessoal, tá sabendo aí que vai voltar as aulas práticas logo, logo? Sim, Sim, Alô? E aí, estão ou não estão sabendo? sim. É? E tô vendo que vocês não estão empolgados com isso. Vocês já tiveram alguma aula hoje ou não? Não, hoje não. Não, hoje não. hoje só tem a do senhor. Ah, é? A gente tem uma Por isso por que o dia. pessoal tá chegando agora aí. Ah, nossa sala não é uma das melhores em questão de comprometimento, né, professor? Se o Bom, senhor for ver chamada, alguma coisa, vai ser sempre os mesmos 10, geralmente. eu inclusive fui orientado para fazer chamada de vocês aqui. Então, eu só estou aqui abrindo a aula, que eu acabei deixando no Google Drive para exatamente esses problemas. Se tiver problema no computador, eu tenho outro. E aqui em casa tem 3, só que tem 2 crianças fazendo aula e mais a esposa trabalhando. Então, adivinha, né? A corda sempre estoura pro lado mais fraco. E adivinha quem é o lado mais fraco aqui nessa casa? É sacanagem, né? Cadê a aula? Tá aqui. Ótimo. Deixa eu baixar essa aula. Ó, eu fiz o seguinte, gente. Eu montei uma aula e tem uns vídeos tal para que vocês vejam. Mas eu não vou colocar esse vídeo aqui, senão eu vou perder tempo no horário de aula, tá? E eu vou ficar perdendo tempo aqui mostrando o vídeo quando eu posso ficar falando com vocês. Mas eu quero que vocês assistam o vídeo logo depois, tá bom? São 2 vídeos simples e aí eu queria que vocês... Eu vou tentar passar... Vou tentar não, vou passar para vocês. Aliás, eu precisava do e-mail de vocês, viu, gente? Precisava do e-mail de vocês para poder para poder passar material. Aonde tá essas coisas aqui? Quer que fale agora pro senhor ou te manda pelo WhatsApp? Ah, manda pelo WhatsApp, porque aí isso também abre para todo mundo, né? Tá. Vou mandar já.
Aqui. Vou abrir a aula, vamos ver se eu consigo... Já mandei lá no grupo da sala, professor. Já mandou no grupo, né? É. Legal. Agora eu não consigo abrir o... Aqui. Muito bem. Eu estou percebendo que... Acho que eu estou com um atraso, não estou, não? Está atrasado aí o meu áudio? Não, acho que não. Não? Não, tá normal. Estou sentindo que tem instabilidade aqui, então eu fico... Só não tá transmitindo tela. Você tentou transmitir alguma tela? Eu vou colocar agora. Ah, então tá. Tá aparecendo aí? Tá. Beleza, agora sim. Deixar isso aqui no cantinho. Bom, dá para ver aí, né, gente? Aham. Então tá. Então vamos começar com o seguinte. Existe aí uma história do atletismo, né? Que o atletismo, ele como é um dos esportes, ele é chamado esporte de base, né? No caso aqui, está dizendo que o esporte ele é chamado um esporte de base porque lá no passado o pessoal sempre era muito competitivo, mas o competitivo aí não era para saber só quem era o melhor, só quem era o mais forte. Aquilo era questão de sobrevivência. Então, como naquela época não existia muitas regras, não tinham muitas leis, então ali era a lei do mais forte, a lei da selva ali. Então, era muito comum as pessoas conquistarem as coisas à base da força. Então, quem chegava primeiro num determinado alimento ou numa determinada região era dono. E se tivesse algum problema, tinha briga, né? Tanto que as primeiras apresentações esportivas eram lutas, né? Então, o negócio era saber quem era o melhor, quem lutava melhor, quem era o mais forte. E esse tipo de competitividade gerou as disputas, porque existia muita guerra. Então, o povo ia lá, tentava conquistar tal. E quando o pessoal já estava mais acomodado, assentado nos seus lugares, esse aqui é meu, esse aí é seu, eles tinham que ficar para conquistar, era guerra. E só que morria muita gente naquela época, muita, e não tinha tanta gente assim. Eles se juntavam e todos iam para degladiar, né? Morria muita gente dos dois lados, no fim, nem valia a pena conquistar aquilo tudo, e mesmo que conquistasse tudo, não dava para tomar conta. Então, o pessoal resolveu parar com guerras e fazer competitividade, mostrar quem era melhor, qual era o povo que era melhor, através de lutas, através de coisas que eles usavam. Por exemplo, eles usavam lanças para a guerra. Eles jogavam machados, jogavam coisas, né? Umas marretas, peças como pedras, essas coisas eram armas naquela época. Então, algumas das provas do atletismo, no caso de lançamento do dardo, lançamento de disco, lançamento de martelo, né? Era comum, era muito comum naquela época esse tipo de atividade. Então, eram movimentos mais naturais, não era só correr, só saltar, tal. Esse tipo de atividade era muito comum na época. Então, a competitividade começou mais ou menos dessa forma. Mas existe aí 2 links que mostram a história da Olimpíada, né? E mostra a história do atletismo, que, na verdade, é quase uma coisa só, né? Então, os 2 links, depois vocês vão dar uma olhadinha aí, tá? E eu vou mandar, inclusive, uma parte que é a história, mas, como eu digo aqui, num material complementar. Aí eu mando por e-mail também, tá? Então, vamos lá. Na Grécia, lá atrás, houve a primeira Olimpíadas e as pistas não existiam. Existia o quê? Uma pista longa, super longa.
que eles faziam competições. Se vocês perceberem nessa foto, aqui os corredores, cada um corre na sua raia, ou seja, dentro da sua pista, não é? Só que essa pista, ela não tinha só a marcação que tem hoje. Ela tinha, se vocês prestarem atenção, algumas estacas e separadas por uma espécie de corda, para que as pessoas não invadissem. Porque era muito comum lá atrás as pessoas degladiarem durante a corrida. Então o pessoal, um fechava o outro, um dava cotovelada no outro, e aí as regras dessas Olimpíadas começou a ser imposta assim, ó, você não pode invadir a pista do outro. Então você tem aí essas linhas que não permitem que você ultrapasse. Caso você faça isso, você era desclassificado, coisas desse tipo. Então o atleta tinha que ficar correndo no meio para evitar, inclusive, braçadas, porque o cara dava pancada um no outro. Bom, isso era para aquela época, né? Então as competições começaram a evoluir e as pistas começaram a mudar. Dá para ver o mouse aí, gente? Sim. Então, a pista, ela deixou de ser simplesmente uma reta e começaram a fazer voltas. Então, para que eles não fizessem a pista ficar reta, ida e volta, eles fizeram um espaço mais aberto, fizeram uma curva, apesar de ser pequenininha. E esses pilares que tem aqui, apesar de agora estar bonito, eles eram usados para as pessoas se segurar para fazer a curva. Tá? Só que antes disso, a pista era pequenininha, era ida e volta. Entendeu? Então, essas competições, já aqui nesse caso, já era uma geração mais moderna. Como isso aqui é uma pintura, as coisas não batem muito, porque se você perceber aqui, as pessoas já têm chapéus, já têm determinados ternos, que para determinada época isso aqui não existia. Né? Então, é uma pintura só para retratar mais ou menos o que acontecia na época. Tá? Aqui, ó, a foto de uma saída. Lembra que eu falei para vocês das estacas? Então, era dessa forma. A saída, inclusive, houve modificação. A saída de bloco, como essa partida, como a pessoa está aqui, ó, isso aqui é a coisa mais moderna que tinha na época. Tá? Eu não sei se vocês percebem aqui, ó, esse rapaz aqui, ele está para sair, ele está com duas madeirinhas na mão, tá vendo? Ó? Essas madeirinhas aqui é para que ele ficasse na posição de saída, só que não tão abaixado. Ficasse um pouquinho mais elevado. Então, existiam essas duas madeirinhas. Eles tinham eles levavam uma sacolinha para a hora da largada, porque eles tinham lá uma pá, um socador lá, para fazer o quê? Buracos no chão para apoiar os pés, para fazer a largada. Nesse caso aqui, eles faziam um buraco, apoiavam os pés para conseguir correr. Quer dizer, esse cara aqui mais parece um atleta mais moderno do que todos esses. Porque normalmente o pessoal ficava nessa posição, tá? E hoje é obrigatório, para a prova de velocidade, você ficar nessa posição. Ou seja, no bloco de partida. Você não pode partir desse jeito. Pelo menos nas provas de velocidade onde tem bloco de partida. Mas isso eu vou explicar provavelmente na próxima aula. Aqui tem os vídeos, tá, gente? Eu não vou rodar eles aqui, porque senão eu vou perder tempo. Então, aqui tem um vídeo que fala da Grécia, do tempo que existia. Aí começaram as Olimpíadas, eles fizeram uma matéria, um vídeo. Tem uma que é uma matéria e o outro que é como se fosse um filme. Mas são coisas curtas, tá? E aqui é o que eu achei legal é que tudo que vocês virem aqui, vocês vão ver aqui nos artefatos da história da Olimpíada. É uma matéria que foi feita em Pernambuco, que mostra onde tem os artefatos das primeiras Olimpíadas ou das Olimpíadas que existiam no passado. Então, existem implementos, existem coisas que eram usadas na época e estão preservadas nesse museu. Tá bom? Bom, gente, então vamos lá. Vamos começar já pensando em atletismo. Eu cheguei a comentar com vocês que o atletismo ele pode ser dividido de várias formas. Mas uma das coisas que é mais comum a gente saber é que o atletismo tem provas. A gente chama prova, cada prova, cada competição que existe dentro do atletismo, eles chamam de prova. Então, a prova de pistas, né? E a prova de campo. Tá? Várias provas de campo. As provas de pista, a gente vai colocar aqui, são todas aquelas provas que acontecem na pista ou até parte dela na pista,
e o resto na rua. Então são provas, a maioria delas, né? Praticamente todas são provas de corrida, mas também tem a marcha atlética, que não é bem uma corrida, mas é uma prova de pista também, tá bom? Então, provas de pista, provas de campo. As provas de campo só acontecem lá dentro ou na parte externa da pista mesmo de atletismo, porque hoje em dia nem todas as pistas contêm todos os, por exemplo, o corredor lá de salto em distância, eles não ficam na parte interna da pista, às vezes ficam na parte externa, né? Mas ainda está dentro do estádio. Então, aqui, ó, na prova de pista, todas as corridas, e na prova de campo, as provas de campo seriam saltos, arremesso e lançamentos, tá? Então, dá uma olhada aqui na pista de atletismo. Essa seria uma pista oficial, essa pista tem 400 metros, e aqui dentro existem os locais onde vão ter as provas de campo, tá? Então, aqui a pista começa aqui, por exemplo, aqui é a linha de chegada, então todas as provas terminam aqui. Então, se você vai correr 100 metros, eles medem daqui para trás. Então, a partida da saída dos 100 metros é mais ou menos aqui, tá? Sai daqui, dá exatamente 100 metros. Essa pista, ela é assim, ela tem 400 metros. Daqui, se a gente somar perfeitamente daqui até aqui, essa curva aqui, por aqui, ó, pela raia 1, tem 120 metros mais ou menos, tá? Aliás, mais ou menos não, são 120 metros até aqui, 80 metros até aqui, mais 120 aqui, mais 80 aqui, completando 400 metros. Ora, se só tem 80 metros de reta, eles prolongaram um pouco essa reta aqui em 20 metros para que fizesse os 100 metros rasos, tá? No caso do 200 metros rasos, como não é em linha reta, todo mundo sai daqui, teoricamente daqui, né? Então, ó, exatamente deste ponto, pela raia 1 até a linha de chegada, tem 200 metros. Se você correr pela raia 2, você vai fazer uma curva mais aberta, então você vai acabar correndo mais. Por isso existe essa compensação e o atleta sai um pouquinho à frente, tá? Dá aproximadamente 3,5 metros aqui a diferença. Aí na outra raia, mais 3,5 metros. Na outra raia, mais 3,5 metros. Assim vai. Por isso a diferença de um atleta que sai daqui e o outro que sai lá na frente. Esse sistema de saída chama-se escalonamento. Ou seja, você vai, quanto maior a curva, maior fica a distância aqui entre um e outro corredor. Mas a metragem que tem até a linha de chegada tem exatamente a mesma que tem da raia 1. Muito bem. Se for uma prova de 400 metros, a mesma coisa, sai todo mundo daqui. Porém, nós temos duas curvas. Então, quem corre por fora correria muito mais. Cada curva dá aproximadamente 7,5 metros, né? A mais de corrida. Se eu correr uma volta inteira pela raia 1, eu corro 400 metros. Se eu correr pela raia 2, saindo exatamente daqui, eu vou correr 407 metros e 50 centímetros. Pela raia 3, acrescenta mais 7 metros e pouco. Vai diminuindo, né? Quer dizer, vai aumentando aqui. Então, quem vai sair na raia 4, ele é obrigado a sair lá na frente. Então, aqui tem as partidas dependendo da prova, né? Por exemplo, tem provas, no caso do revezamento, que os atletas eles são obrigados a dar praticamente 2 voltas na pista em suas raias, tá? Então, o escalonamento, para compensar, a partida é lá na frente. Quer dizer, esse cidadão aqui num revezamento 4x400, no caso, da raia 8, ele vai sair aqui na frente. É uma distância gigante. São mais de 50 metros aqui, ó, de distância. Mas todos correndo na sua raia. Se todo mundo corresse na mesma velocidade, eles chegariam aqui exatamente desta forma. E aí, quando chegassem aqui, estava todo mundo na mesma linha. Essa linha que está aqui, ela está errada. Essa linha seria mais ou menos aqui. E aqui, os atletas todos têm direito a ir para a raia 1, tá? Por isso que ele é assim inclinado. Por que que ela faz isso? Para também compensar o cidadão que está aqui para chegar até aqui, tem uma metragem. Só que para quem vem daqui até aqui, ele vai correr um pouco mais, porque está em diagonal.
Então, o que eles fazem? Essa linha curva para compensar, inclusive, isso. É como se eu pusesse um prego aqui, amarrasse um barbante até aqui e fizesse essa linha, tá? Inclinada, para mostrar que a distância que tem aqui e aqui é a mesma. Tá dando para entender? Sim, sim, sim. Muito bem. Essas são as provas de pista, depois nós vamos falar de cada uma. E aqui existem as provas de campo. Aqui é o setor de arremesso de peso, arremesso do peso. É a única prova que é de arremesso. E as outras provas são de lançamento. Aqui ficaria o lançamento de disco e lançamento de martelo. E tem uma gaiola aqui de proteção, porque esses implementos saem em alta velocidade e tem risco que se bater em alguém mata. Então ele tem uma gaiola aqui em volta de proteção. Aqui o lançamento do dardo. O atleta vem aqui correndo, lança o dardo. Ele tem até aqui para lançar o dardo. E o dardo caindo nessa região é marcado. Tá? Aqui, ó, fica o setor de salto com vara. Então o atleta usa esse corredor para correr e aqui fica o colchão e aqui o sarrafo onde vai ficar suspenso, né? Os postes onde vão suspender um sarrafo, que é por onde o atleta vai ter que passar por cima. Tá? Aqui o outro salto, que é o salto em altura. O atleta vem correndo e salta sobre o sarrafo também, nesse colchão. Aqui temos duas pistas, mas não precisaria ser as duas. Mas aqui representa o salto triplo, que o atleta corre, bate o pé nessa tábua, faz vários saltos e cai aqui. No caso, são 3 saltos. E aqui o salto em distância, onde ele bate o pé numa tábua e vai marcar a distância que ele saltou. Tudo bem? Até aqui está tranquilo? Essas são as provas de campo. E existe aqui, ó, uma parte azul, porque é um poço de água, para uma prova chamada 3.000 com obstáculos, ou 3.000 steeplechase, que significa a mesma coisa. Os atletas eles fazem voltas aqui, passando por um grande obstáculo, que parece mais uma trave de ginástica olímpica, e eles são obrigados a passar por 4 obstáculos, eles ficam mais ou menos nas pontas, né, da pista. Então, são 5 obstáculos, ou seja, vamos partindo daqui, ó. Tem aqui logo no começo um obstáculo, 2 obstáculos, 3 obstáculos, aqui é um 4º obstáculo e aqui mais um 5º obstáculo. São 5. Sendo que esse aqui, não sei se já viram na televisão, o cara pula um obstáculo e cai dentro de um poço de água. Então ele cai dentro da água e continua correndo. Em algumas pistas, em alguns estádios, essa pista de salto em distância, ela já está sendo colocada do lado de fora, tá? O salto com vara também já colocaram para o lado de fora em alguns lugares. Isso para quê? Para dar mais espaço para o campo, para eles melhorarem esse ângulo de lançamento de martelo e lançamento de disco. É um funil aqui, certo? Esse é o setor de queda do implemento. Se cair aqui, não vale. Se cair para fora, também não vale. E fica nessa direção. Mas ele fica muito perto da pista nessa direção. Se ele errar, se um atleta errar o lançamento e ele for para fora, ele cai na pista. Então, o que eles fazem? Tiram essa pista daqui, esse pedaço do salto de distância, joga para fora e o campo fica maior. E aí eles direcionam este setor mais para esse lado, dando mais segurança para os atletas que estão fazendo provas de corrida. Tudo bem? A outra coisa foi tirar também o salto com vara. Para quê? Para aumentar um pouquinho mais a distância do campo. Isso porque o pessoal do lançamento do dardo está jogando esse dardo muito perto aqui. Os recordes estão chegando muito perto. Então, uma das formas foi colocar isso e a outra foi usar esse setor aqui, essa parte deste fosso, foi colocado para cá também. Então, os atletas, ao invés de passarem por aqui, vão por lá. Bom, tudo é adaptação. E o lançamento do dardo foi jogado, a pista do lançamento do dardo já é dentro da mesma pista que se corre. Então, a cada lançamento, não pode estar acontecendo corrida. Então, os atletas eles ficam sempre em prontidão. Para quê? Para que esse dardo, inclusive esse dardo foi modificado, porque ele já estava ultrapassando essa parte, já estava caindo quase no setor de salto em distância,
e os organizadores modificaram o dardo não no seu peso, mas no seu centro de gravidade. E o dardo, hoje em dia, ele cai mais rápido do que no passado. Tudo bem? Vamos lá. Isso aqui, para vocês perceberem o quanto a pista é toda detalhada. Tá vendo aqui do lado? Aqui a pista do salto em distância está do lado de fora. Tá? E aqui provavelmente o salto com vara. Toda ela é bem demarcada para exatamente ficar tudo com muita precisão. Olha no salto, nesse estádio aqui, o lançamento do dardo já é até em diagonal e ele ocupa a pista também. Para quê? Para que haja mais espaço para essa queda desse dardo, para não ter risco de acertar ninguém. Tá? O lançamento do dardo também pode ser feito desse lado. Tá vendo a pista aqui, ó? Pode ser feito. Tudo vai depender, por exemplo, de vento. Se o vento estiver soprando para esse lado, eles colocam a competição para cá. Isso tudo para que haja recorde, né? Tá bem até aqui? Então tá. Sim. Sim. Agora é o seguinte, gente. Agora, para ter uma ideia das provas de pista, vocês precisam ficar bem atentos a isso, porque agora começa a entrar um pouco de fisiologia do exercício, um pouco de matemática e biomecânica. Então, o atletismo ele depende muito de uma mecânica de coordenação muito grande. E isso que determina você mudar, ganhar provas, bater recordes e também entendimento de cada prova. Então, nós temos aqui as provas de corrida. Agora, bem atenção aqui, porque se vocês entenderem aqui essa ideia, o resto fica fácil. Se não entender, vocês vão ter que decorar. E decorar, vocês sabem que é um dia, daqui 3, 4 dias você esquece. Então, nós temos aí nas provas de pista, temos provas de velocidade, temos provas de meio fundo e temos provas de fundo. Para as provas de velocidade, para fixar bem isso, elas correspondem provas que têm menor ou igual o tempo de 40 segundos. Então, as provas que acontecem perto de 40 segundos até 1 minuto, depende da qualidade do atleta, são as provas de 100 metros, 200 metros e 400 metros. Então, essas provas são chamadas provas de velocidade. Então, todas as provas entre 100 e 400 metros, dentro das provas da Olimpíada, ou seja, dentro do atletismo olímpico. E por que olímpico? Porque só existem algumas provas na Olimpíada, não são todas as provas do atletismo, são algumas. Então, as provas olímpicas são 100, 200 e 400 metros, que são as provas rasas, ou seja, não tem nenhum obstáculo, é uma prova lisa. Então, 100, 200 e 400 metros. Existem as provas com barreiras. No caso feminino, por isso está em vermelho, são 100 metros sobre barreira. Não é 100, tá, gente? Sobre barreiras. Por quê? Porque você tem que passar por cima das barreiras, tá? Então, 100 metros sobre barreiras. Para o masculino, a metragem é um pouquinho maior por questão de comodidade dos atletas. Então, são 110 metros sobre barreira. Então, se as provas curtinhas, as provas de velocidades curtas, tem os 100 metros e os 110 metros sobre barreira, feminino e o masculino. E existe a prova de 400 metros sobre barreira. Todas as provas que estão em preto são masculina e feminina. Então, tem tanto para homem como para mulher. Ah, mas as barreiras têm altura diferente. Sim, as barreiras dos homens são mais altas do que das mulheres. Tá bom? Mas a única diferença de metragem na prova de 100 metros sobre barreira é que a prova de 100 metros é feminina e dos masculinos são 110. E também existem nas provas de velocidade os revezamentos. 4 por 100 metros e 4 por 400 metros. Essas são chamadas provas de velocidade. Mas um alerta, todas as provas, se você for ver bem no ímpeto, todas as provas do atletismo são de velocidade, porque quem ganha é quem chega mais rápido. Então, até uma maratona, teoricamente, é uma prova de quem é mais rápido, não é? Ela é grande, não importa. Quero saber quem é mais rápido para chegar. Mas, se a gente pensar em velocidade nos 40 segundos, que é o limiar anaeróbio lático, né? Aqui é que aparece o termo de velocidade.
Mas isso vocês vão aprender com Rocha, com toda certeza, tá? Mas para ter um entendimento, essas provas de atletismo acontecem para cada um. No caso aqui do 4 por 100, cada atleta vai correr 100 metros. Na prova de 4 por 400, cada atleta vai correr 400 metros. São 4 correndo 400 metros. Aqui são 4 correndo 100 metros. Depois eu mostro como funciona. Mas isso são as provas de velocidade. Aí temos as provas de meio fundo. Elas acontecem entre 1 minuto e 12 minutos. Então são provas 800 metros, 1.500 metros, também são rasas, ou seja, não tem nenhum implemento, nenhum obstáculo, nada disso. E a prova de 3.000 com obstáculos. Essa sim, como eu acabei de falar, que é aquela prova que os atletas correm, passam por obstáculos e tem um que é dentro da água. Tá? Essa é a prova de 3.000 com obstáculos. Tá? É diferente de barreiras. Barreira, ela é diferente, ela é uma coisa individual, que você passa sobre ela. Aqui é um obstáculo, onde todos os atletas passam sobre esse obstáculo, e ele é gigante. Tá? É o mesmo obstáculo para todo mundo, só que ele é bem largo, então todos os atletas podem saltar simultaneamente, até quase todos, né, que estão na frente correndo. Provas de corrida, então temos velocidade, meio fundo e as provas... Ué, cadê a prova de fundo? Ih, perdi a prova de fundo. As provas de fundo, vou aproveitar esse slide aqui. Eu acho que eu peguei a aula que ainda estava incompleta. Só um segundo, gente. Deixa eu ver se é. Então, aí eu peguei o slide que estava em rascunho. Agora não achei, não. Bom, eu vou fazendo aqui agora. Bom, muito bem. Então, nós temos aqui as provas de corrida, né? As provas de velocidade. As provas que seriam as provas de meio fundo. No caso aqui, já... Cadê a prova de meio fundo? Aqui seriam as provas de meio fundo, 800 metros, 1.500 metros e 3.000 metros. E aí nós temos as provas de fundo, tá? Prova de fundo são provas muito mais longas. Então, nós temos aí a primeira prova de fundo, 5.000 metros, temos uma prova de 10.000 metros e temos a maratona, tá bom? Essa maratona tem 42.195 metros de distância, que é o tamanho da maratona. Então, provas de fundo, que são provas que eles chamam provas de resistência, temos aí 5.000, 10.000 e maratona, tá? Essas são as provas de corrida. Também tem como prova de fundo, também é considerada a prova de fundo, tá? Para vocês lembrarem bem, uma prova que é chamada marcha atlética. Lembra daquela prova onde o pessoal parece que está rebolando? Não é? A prova de marcha atlética? Essa é a prova que é colocada aqui, tá? Só que essa prova, essa marcha atlética, nós temos duas metragens, 20 quilômetros e 50 quilômetros. Mas para já pensar aqui como funciona isso, a prova de 50 quilômetros, ela é só masculina, tá bom? Então, a prova de 110 metros com barreira é masculina e 50 quilômetros de marcha atlética também é masculino, tá? Lembrem-se, aqui o atleta não corre, ele marcha. Mas pela distância, a prova ela é bem longa, demora bastante. É uma prova de resistência. Esses 20 quilômetros aqui, ele é tanto masculino quanto feminino. Somente os 50 quilômetros é masculino, pelo menos até agora. Tá? Alguém ia perguntar alguma coisa? Eu, Douglas.
Todas as provas de fundo são feitas fora do estádio? Não. Existem essas provas aqui, ó, tá vendo? Todas as provas de fundo até aqui, 5.000 metros, 10.000 metros, essa prova de 10.000 metros demora meia hora. Então, ela pode ser feita dentro do estádio. Essa aqui demora 2 horas. Essa aqui demora horas também. Tá? Essa nem tanto. Essa aqui dura 1 hora e pouco. O pessoal marcha a 16 km por hora. Imagina uma esteira a 16 km por hora e você correndo. Os caras marcham quase que nessa velocidade. Chegam a marchar nessa velocidade. Né? É rápido demais. Agora, 50 km demora uma eternidade. Então, essas provas começam no estádio. Então, o atleta ele parte de algum ponto daqui, eles dão uma volta no estádio e saem por umas laterais aqui do estádio. No estádio existem portões, né? Porque toda essa parte em volta é arquibancada. Então, por baixo da arquibancada tem túneis. E esses túneis dão acesso para a rua. Tá? Então, o pessoal faz uma volta, às vezes ficam todos... Isso, lógico, né? Que vocês têm que lembrar que a maratona ela é medida a partir da pista, da linha de chegada. Eles fazem normalmente uma volta ou 2, dependendo do portão que eles vão entrar, e fazem a metragem toda ao contrário, até inclusive a saída. Né? Então, os atletas têm que ir e voltar aqui dentro. Então, dependendo do local que eles saem, eles fazem uma volta. Normalmente, eles fazem uma volta na largada, ou meia volta na largada e saem do estádio, todo mundo assiste a saída, e depois vocês também têm a volta. Às vezes a volta é direto, entra pelo túnel, já passa pela linha de chegada. Se a entrada do túnel for por aqui, eles fazem essa volta. Então é tudo medido direitinho para acontecer, correto? Então essas provas, elas começam na pista, demora o quê? 1 minuto, 2 minutos só para sair, e aí as provas de pista continuam, as provas de campo continuam e essa prova vai para a rua. Tá? E aí nos telões do estádio a gente acompanha a evolução dessas competições, dessas provas que estão na rua. Antigamente não sabia, só quando aparecia, mas com os telões nada mais fica difícil. Não é? Onde eu coloquei aquilo? Provas de... Isso. Então essas provas são provas de fundo. Tá? 5.000 e 10.000 dentro da pista. As outras, as anteriores, gente, todas elas são dentro da pista. Tá? Todas as provas de corrida e de campo são dentro da pista. Só algumas provas que vão para a rua. As provas que vão para a rua são essas aqui, ó. Maratona e marcha atlética. Tá? Essas 2 provas vão para a rua. Tudo bem? Mas é um monte de prova de corrida, como é que eu vou lembrar tudo isso daí? Vou dar uma dica. Dá uma olhadinha aqui, ó. Todas essas são as provas olímpicas de corrida. De 100 metros até a marcha atlética de 50 quilômetros. Tá? Então, se a gente for pensar, mas quanto tempo, como é que eu vou saber quais são as provas? A dica é essa daqui, ó. Qual é a prova mais curta do atletismo que a gente conhece? Que corre o Usain Bolt, Asaf Power, né? O Ben Johnson, os atletas que foram famosos nas provas de 100 metros, né? O Carl Lewis. É a prova de 100, não é isso? Essa é a prova mais curta, a prova olímpica mais curta. Como é que a gente define isso aí? Foi feito assim, ó. A prova é de 100 metros, a gente dobra essa distância. O dobro de 100 metros, quanto é? 200 metros. Fácil? Tá bom. E depois de 200 metros? Dobra ela também. Para quanto vai? 400 metros. Essas são as provas de velocidade, correto? Agora vamos para as provas de meio fundo, que é uma prova rápida, porém ela é um pouco mais distante. Mas ela não é tão distante assim para se dizer que é uma prova, teoricamente, de resistência. Então, essa prova aqui de velocidade prolongada, chamada de provas de meio fundo, obedecem mais ou menos ao mesmo critério de dobrar. 100 vai para 200, 200 vai para 400. Então, aqui no caso do 400 vai para 800, do 800 iria para 1.600 metros, que é exatamente a prova de milha, 1.640 e poucos metros, que é a prova da milha. A milha é uma unidade de medida que é muito utilizada nos Estados Unidos e na Inglaterra, mas a unidade métrica é utilizada praticamente no mundo inteiro. Então, ficou convencional
de que todas as provas de atletismo tivessem as medidas em metros. Bom, sendo em metros, aqui, para não ficar igual a milha, o pessoal fez do 800 metros virar 1.500. Aqui há uma diferença, tá? Essa só a diferença. Mas a maioria, todas são dobrando. Bom, do 800 metros foi para 1.500 metros. De 1.500 metros foi para 3.000 metros. Só que 3.000 metros, eles quiseram fazer diferente, porque uma prova de 3.000 e de 5.000, elas ficam um pouco parecidas. Então, eles colocaram uma prova com obstáculos. Já existiam essas provas, mas eles não tinham metragem correta. Então, quando houve uma reunião para tornar as Olimpíadas todas iguais, por exemplo, os pesos tinham que ser do mesmo tamanho, tinham que ter o mesmo peso, porque cada lugar que tinha uma competição olímpica, o peso tinha modificação. A pista era diferente, a curva era diferente. Então, foi feito o quê? Uma padronização. E isso aconteceu numa das Olimpíadas de Londres, tá? Deixa eu desligar aqui que eu esqueci. Numa das Olimpíadas de Londres, tá? E nessa Olimpíada de Londres, lá no passado, houve a reunião para dizer, ó, é o seguinte, nós temos que fazer essa competição ser igual em todo lugar do mundo, tá? Bom, então 100 vai para 200, todo mundo entendeu. 200 vai para 400, todo mundo entendeu. 400 para 800, 800, o dobro seria 1.600, mas aqui vocês vão ter que lembrar que é 1.500. Bom, sendo 1.500, vai para 3.000, com obstáculos, tá? Aí a outra prova seria o dobro, seria 6.000 metros. Vamos fazer arredondado, 5.000, 5 quilômetros de corrida. E de 5 o dobro é 10.000. Ah, mas e aí? Não tem provas de 20? De corrida existem essas provas no atletismo, algumas. Mas o atletismo olímpico compôs só essas provas de corrida aqui, ó. Todas essas rasas dentro da pista, exceto essa corrida de 3.000 com obstáculo. Lembrar que aqui nesse miolo ainda tem as provas com barreiras, tá? E também o revezamento. No entanto, para que tenha bom entendimento, nós temos aí as provas de... Então, aqui, ó, provas de velocidade, tá? Eu vou colocar aqui assim. Provas de meio fundo, tá bom? E as provas de fundo. Tá? Essas são as provas do atletismo, tá? As provas rasas nesse caso aqui. E essa prova aqui, prova de fundo, não quer dizer que todas elas sejam de corrida. Lembrem da marcha atlética. E a marcha atlética também seria mais ou menos o dobro, 20 para 50, não tendo quebrado, é por aqui, tá? Então aqui, para você ter uma boa... lembrar bem, seriam essas provas dobradas. Deu para entender até aqui? Sim, sim. Ah, estava aqui escrito, estava aqui no meio, tá vendo? Prova de fundo e a prova... não, essa aqui foi o que eu escrevi. Então tá. Provas de velocidade, provas de meio fundo e provas de fundo. Tá aqui. Ué, esse slide estava onde? Ah, gente, me desculpa, na hora que eu abri a tela, ele não foi até o final. Foi isso, ele não estava totalmente aberto, estava aqui. Agora dá para ver aí, né? Quando eu coloco ele para ser apresentado, eu fiz numa outra plataforma. Ué, aqui está aparecendo. Você vê só que coisa de doido? Acho que não estava com tela toda aberta. Provavelmente foi isso. Bom, então aqui deu para entender, né? Velocidade, meio fundo e fundo. Só isso que a gente precisa entender hoje. As provas, elas são praticamente dobradas, tá? E temos aqui as provas de campo, tá? Aquelas são as provas de pista. E aqui são as provas de campo. Para ter só um conhecimento, nós temos provas de arremesso e lançamentos e provas de salto. Prova de arremesso só existe um, que é o arremesso do peso e por conta daquilo que eu havia dito para vocês. Lembra que arremesso parte do centro do corpo e você expulsa o implemento? Lançamento, você faz um pêndulo, tá? Como se estivesse lançando uma bola de rugby ou lançando um dardo, tá? Essas provas nunca a gente chama de arremesso de dardo.
É errado falar isso. Só quem fala é quem é repórter. Esse pessoal, na nossa área, todas essas provas são lançamento, tá? Lançamento do disco, lançamento do martelo. E o único é o arremesso do peso, porque o peso parte do centro do seu corpo, inclusive ele parte do pescoço. Você empurra o peso. Temos aí também os saltos. Esses saltos, tem dois tipos de saltos aqui, ó. A gente chama de saltos horizontais, que são esses dois aqui, salto em distância e salto triplo. Por quê? Porque o atleta vem correndo numa pista, bate o pé numa tábua, salta. E a medida é feita nesse prolongamento, é salto em distância. Então, o que a gente mede? Mede na linha horizontal. Por isso que são chamados de saltos horizontais. No salto triplo é a mesma coisa. O cidadão corre num corredor, bate o pé numa tábua, faz 1, 2, e o terceiro salto dentro daquela caixa de areia. E aí é medido essa distância que ele saltou. São os dois saltos que são de medidas horizontais, correto? E temos os saltos verticais, que é o salto em altura, onde o atleta corre numa meia-lua, num semicírculo, de qualquer lugar que ele quiser, e salta por sobre um sarrafo, tá? Então tem um poste aqui, um sarrafo. Depois eu vou mostrar melhor isso daqui. O atleta vem correndo e salta isso. Então a medida é vertical. É quanto alto ele consegue saltar. E o salto com vara é a mesma coisa. Um corredor, só que o cara leva uma vara. A vara, ela enverga e catapulta ele para cima. Ele é jogado para cima. Então, o salto ele fica bem mais alto. Hoje é na casa dos 5 metros, entre 5 e 6 metros. Então, o salto com vara também é uma medida vertical. Tudo bem? Então, temos dois saltos aqui. Salto em distância, meu santo. O salto em distância e salto triplo são saltos horizontais. Salto em altura e salto com vara são saltos de medida vertical. Essas são as provas do atletismo, gente. Provas de pista, que nós falamos, das provas de velocidade, meio fundo e fundo, tá? Para ter uma ideia. E as provas de campo, que são arremessos e lançamentos, e as provas de salto. Só isso que tem no atletismo, tá? Ah, mas tem mais uma outra prova. Tem uma prova que a gente chama de uma prova combinada, que é a prova de... Não está aqui. Que são as provas que depois a gente vai falar, mas é assim, são chamadas de provas... a prova combinada. Essa prova combinada... Vamos ver se eu coloco aqui para vocês... Quem já ouviu falar de Decátulo? Não é só aquela loja não, hein? Decátulo e Heptátulo. Ah, não tem acento. Heptátulo. Já ouviram falar de Decátulo e Heptátulo? Decátulo, gente. O nome já está dizendo aqui, ó. Decátulo. São 10 provas. O atleta ele entra na competição, no primeiro dia de competição, e ele de manhã e à tarde, de 2 dias, ele faz 10 provas. Umas 3 de manhã, 2 à tarde, ou vice-versa, e no outro dia a mesma coisa, até completar 10 provas. No heptátulo, no caso aí das mulheres, elas fazem 7 provas. E assim, são normalmente... 4 num dia, 3 no outro, acho que são 4 num dia, 3 no outro. E essas provas, elas envolvem todas essas que nós falamos. Tem prova de velocidade, tem corrida de 100 metros, tem corrida com 100 metros com barreira, isso tudo feminino. Tem salto em distância, tem arremesso de peso, tem, às vezes, lançamento do dardo, e tem uma prova longa, que, se eu não me engano, do feminino é 800 metros. E já o decátulo não, já são 10, e tem muitas provas. Tem lançamento de dardo, salto com vara, arremesso de peso, salto em distância, salto em altura, 100 metros, 110 metros com barreira e ainda 1.500 para finalizar.
Então, esses decatletas ou as heptatletas são chamadas de atletas completas, porque elas são capazes de fazer várias provas. E aí é óbvio, tem gente que vai ganhar, tem gente que vai perder, e para cada prova existe um tempo e existe uma tabela de pontuação para cada resultado. Se o cidadão arremessa um peso e ele arremessou, por exemplo, 15 metros e 1 centímetro, ele tem X pontos. 15 metros e 2 centímetros, ele tem aqueles pontos mais 3, por exemplo. Então, cada centímetro corresponde a uma pontuação, bem como cada décimo de segundo, agora até cada centésimo de segundo. Por exemplo, corri uns 100 metros para 10 segundos e 13. O meu adversário correu para 10 segundos e 12. Ou seja, 1 centésimo a menos. A pontuação dele é um pouco maior. Óbvio que quando chega no final da competição, soma-se esses pontos. Hoje, nas competições, cada prova, cada vez que o atleta faz um resultado, já é computado um número de pontos. Então, o atleta já sabe quantos pontos ele está na frente de um outro atleta. E existem algumas provas que fazer melhor resultado vale mais a pena. Por exemplo, vou arremessar um peso. A distância do peso dá muito pouco ponto. E a prova de 100 metros, por exemplo, dá mais ponto ainda. Só que tem atletas que são muito fortes, não são bons nas provas de corrida, mas são muito bons na prova de campo. Então, eles exploram mais essas provas. E aí vai para o atleta que é mais completo. Tá? Quanto melhor todas as provas, óbvio que é o cara com mais chance de ser o campeão dessas competições. Deu para entender até aqui? Alguma dificuldade, gente? Sim, professor. Bom, se eu falasse para vocês aqui, ó, qual a prova do atleta? Agora abre o microfone que eu quero ouvir vocês falar. Vou fazer uma pergunta para você. Qual a prova de corrida mais longa do atletismo olímpico? Quem sabe? A marcha atlética e a maratona. Mas tem uma. Qual é a maior? Qual é a maior prova de A corrida? não conseguiu. Vou fazer de novo a Cortou questão. o áudio, professor, aqui. Meu áudio? Vocês estão me ouvindo agora? Sim. Então a pergunta é: qual a prova de corrida mais longa do atletismo olímpico? Maratona? Maratona. E qual é a prova mais longa do atletismo olímpico? Ué, Marcha atlética? Exato. A marcha. Você deu para entender a pergunta? Qual a prova de corrida mais longa do atletismo? A prova de corrida é a maratona. Qual é a prova mais longa do atletismo? É a prova de marcha atlética. Se você responder numa pergunta que eu faça, qual a prova de corrida mais longa do atletismo? Se você colocar marcha atlética, está errado. Porque prova de corrida tem que ser correndo. A marcha atlética é marchando. Não pode correr na marcha atlética. Se você correr, você é desclassificado. Deu para entender? A questão, a gente fala assim, é a pegadinha. Não é, presta atenção na pergunta. Se eu perguntar qual é a maior prova de fundo realizada nas pistas de uma Olimpíada, ou numa pista de uma Olimpíada, a prova mais longa realizada numa pista é a de 10 mil metros. Porque fora dela, a maratona não é realizada em pista. Deu para entender? Eu não vou fazer essas perguntas tão cabeludas desse jeito, mas eu quero que vocês fiquem atentos, porque não é a mesma coisa dizer que a prova de corrida, a maior prova de corrida do atletismo é a maratona, é a marcha atlética, tá? A marcha atlética é uma prova de marcha. Ela é mais longa? Sim, 50 quilômetros é maior do que 42. Mas aqui é marcha, tá? E essas provas acontecem, vão para a rua. Na Olimpíada vão para a rua. Eu já vi marcha atlética em estádio, mas não de 20 quilômetros. Se eu não me engano, era de 15 quilômetros ou 10.
umas provas mais curtas, tá? Principalmente para as categorias inferiores. Ou, às vezes, para as competições. Por exemplo, vamos fazer uma prova de uns jogos regionais. Você não vai meter uns 20 quilômetros de marcha atlética. O que você faz? Faz uma prova menor, não é? Então, aqui são as provas olímpicas. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Deixa eu ver o que eu errei aqui. Essa aqui acho que não era o final mesmo. Como é que você decora as provas de corrida? A gente dobra. Quase que todas elas a gente vai dobrando. Correto? As provas de velocidade. As provas de velocidade se caracteriza pelo tempo. Provas de velocidade não pode ultrapassar 40 segundos. Ih, professor, eu não sei quanto tempo faz um atleta no 100 metros, no 200, no 400 metros. Tá? Então, ó, nessa prova de 400 metros é próximo dos 40 segundos. Quem lembra quanto corre o pessoal dos 100 metros? Não é perto de 10 segundos? Não é? E o 200? Perto de 20 segundos. E o 400? Perto de 40 segundos. Tá? É lógico, quanto maior vai ficando a distância, menos rápido você fica, né? Ou mais tempo você vai levar, porque cansa. E não é cansaço pulmonar. O cansaço é metabólico, tá? É uma acidose muito grande metabólica. Aí temos as provas com barreiras e as provas de revezamento. Nós vamos falar de cada uma delas. Provas de meio fundo compreendem o tempo entre 1 e 12 minutos. Essa prova aqui o pessoal faz para 1 minuto e 40 e pouco, tá? Entre 1 minuto e 40 e 1 minuto e 50. Aqui, ó, essa prova de 3.000 metros dá até abaixo de 12 minutos, está perto de 12 minutos. Tá? Aqui o pessoal está fazendo para 12 minutos, 5.000. Só que 5.000 metros aqui ele é raso, não tem nada. Aqui nós temos que lembrar que são 3.000 metros com um obstáculo. O cara tem que correr e ficar pulando um monte de obstáculo, ainda pisando lá dentro da água. Então demora um pouco mais. Mas dá para entender que prova de velocidade é menor ou igual a 40 segundos, tá? Não precisamente 40, mas ó, é que o limiar está perto de 40. Mas os atletas olímpicos correm 400 metros para 43, 44, 45 segundos, tá? Mas já está próximo dos atletas de 400 metros correrem perto de 40 segundos. Ora, se os 100 metros o pessoal já está fazendo para 9 segundos e 50, que é o caso do Bolt, não vai ser muito difícil isso aqui acontecer também. Mas existe um desgaste metabólico gigante, então é mais difícil. Tudo bem até aqui? Sim, professor. Sim, até que sim. Então, para hoje, gente, é só isso mesmo. É exatamente isso que a gente precisa ter um entendimento das provas de pista, das provas de campo. E a gente conseguiu entender como elas são mais ou menos divididas. Já deu uma adiantada. Para as próximas aulas, eu vou explicar cada prova dessa, tá bom? Agora eu preciso fazer a chamada de vocês, ou seja, eu vou ter que fazer aqui primeiro um print. E vou anotar porque eu não acredito nesse sprint. De repente, não... deixa eu ver se eu abro aqui um qualquer coisa. E aí eu printo aqui. É verdade. Aqui eu já estava com um print da primeira aula. Estão me vendo aí? Tá. Sim. Sim. Então temos aí o André. O Douglas. Presente. Beleza. Tem dois Andrés. Tem dois. É Tem André dois. aqui. É. É André. Tem o, Oi? tem o Tem Poderoso e o Dia. Então, é o primeiro aqui, o André, eu acho que você mesmo. Você é quem? Tá os dois falando ao mesmo tempo. Eu não sei. André ou Tom, o que é? Isso, sou eu. É o Tom mesmo. Isso, o Tom Poderoso.
Douglas. Ah, peraí, eu botei aqui André, o Tom Poderoso. Aí tem o André Dias, daí o Douglas. Tá, no caso aqui eu vi o André, tô vendo o Douglas Ferreira, isso? Isso. Que está aí. Eu vou pegando aqui por ordem. Temos a Vanessa. Tô aqui. Vanessa Cristina. Isso. O Lucas Novaes. Eu, professor, presente. Beleza. Gabriel Nunes. Presente, professor. Tá aí, Gabriel? Tô aqui, presente. Luiz Felipe? Presente. Só você que é Luiz Felipe. Sim. E tem o que é Luiz E a Henrique. Larissa. Tô aqui. Presente. Tá ótimo, já vi aqui. Então, ó, confirmando, André Poderoso, Douglas Ferreira, Vanessa Cristina, Lucas Novaes, Gabriel Nunes, Luiz Risato, Luiz Felipe e Larissa Godoy. Vocês as que Sou eu, professor. Luiz Exato. Luiz Professor. Risato. Perfeito. Professor meu, Diga, que é o André Dias. diga lá, André. É, Faltou o André só Dias, faltou né? o meu. É. Desculpa, André. Professor, eu tô na lista da noite, tá? É que eu Quem tô é assistindo de Exato? manhã. Eu não tô conseguindo assistir à noite. Então você é da noite. Perfeito, sem problema. Alguém tem Sim. alguma dúvida ou alguma questão a fazer? Não. Perfeito. Não. Então eu tenho que liberar não, a tudo sala, certo. porque provavelmente deve ter gente aí aguardando, não tenho certeza. E a aula foi exatamente. Passou 4 minutos. Bom, se não tiver nenhuma dúvida, gente, eu preciso do e-mail de vocês, já devem ter passado, né, dentro do grupo, e eu vou mandar o link para aquelas coisas que eu quero que vocês assistam. É só uma parte da história do atletismo, a história da Olimpíada. É muito legal, é interessante, é coisa curta, mas dá para ter um bom entendimento do que acontece, tá bom? Tendo isso daí em mente, acabou. Tudo bem? Tudo bem, o e-mail tá lá no grupo do WhatsApp já. Tranquilo. Legal. Então eu já vou aproveitar e já vou passar o link dessa aula. E conforme for, é porque essa eu acho que era o meu rascunho mesmo. Eu tinha feito uma outra aula. Eu vou ver se eu acho e mando para vocês o material que foi feito agora, que é dessa aula, tá bom? Tá bom, professora, a gente agradece. Tá bom. Gente, grande abraço, bom final de semana para vocês. Vamos ver se a gente retorna aí com atividade prática logo, logo. E a gente esquece essa pandemia aí, tá bom? Tá bom, Valeu professor. mesmo. Obrigada, Grande Tranquilo. abraço a Fim de semana. vocês. Até mais. Valeu, Obrigado, professor. professor. Valeu, até. Abraço.